Olá, tudo bem com vocês novamente, meus queridos alunos? Nós vamos resolver mais um problema relacionado ao estudo que fizemos sobre a variação das grandezas, mostrando a relação entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Nesse nosso terceiro problema, há uma diferença com relação aos problemas anteriores. No nosso terceiro problema, nos problemas anteriores, nós vimos sobre a variação de grandezas envolvendo duas grandezas, né? Nós estudamos, geralmente, situações envolvendo apenas duas grandezas. Nesse nosso terceiro problema, nós vamos ver, né, como é que fica a esquematização e a resolução de situações em que envolvam três grandezas que sejam ali diretamente ou inversamente proporcionais. Então vem comigo e vamos observar aqui no quadro esse terceiro problema. Então, o terceiro problema, ele diz o seguinte: para realizar o acabamento de um condomínio fechado, dois pedreiros foram contratados. Sabendo que eles conseguiram fazer o reboco de 48 metros quadrados por dia, trabalhando 6 horas diárias, qual seria a produtividade se fossem contratados mais 4 pedreiros para trabalhar 4 horas por dia? Então, observem aqui, né, que nós temos nesse terceiro problema três grandezas envolvidas. Então observem a nossa tabela. As grandezas são quantidade de pedreiros, jornada de trabalho diária e a produtividade, né, que é a quantidade diária ali de reboco da parede em metros quadrados. Então observem que com dois pedreiros e tendo uma jornada diária de trabalho de 6 horas por dia, foi obtida uma produtividade, né, foi rebocada 48 metros quadrados de parede. Essa foi a produtividade. E o problema é que isso que eu estou falando está na primeira coluna. Observe, dois pedreiros, 6 horas de jornada diária de trabalho, 6 aí na segunda linha da sua primeira coluna, e 48 metros quadrados de produtividade, terceira linha da sua segunda coluna, ou primeira coluna, terceira linha da sua primeira coluna, tá certo? E na sua segunda coluna você tem o seguinte: se aumentasse mais 4 pedreiros, né? É isso que o enunciado diz. Se aumentassem mais 4 pedreiros, trabalhando 4 horas diárias, qual que seria a produtividade? Quantos metros quadrados de parede seriam rebocados? Então eu chamei de X essa produtividade. Então observe a sua segunda coluna. 6 pedreiros, 4 a mais, já tinham 2, mais 4, 6. Jornada diária de trabalho, 4 horas. Produtividade é o que eu quero encontrar, eu chamei de X. Eu vou organizar, né, isso aí por meio daquele esquema que nós já aprendemos, só que agora o esquema vai ter 3 colunas ao invés de duas, né? Antes o esquema tinha 2 colunas, porque eram 2 grandezas, agora vão ser 3 colunas. Na primeira coluna, de novo, vou colocar os valores da grandeza que possui um valor desconhecido, que nesse caso é a produtividade. Então vou colocar X, que é um dos valores da produtividade, que é o que eu quero descobrir, e 48, que é o valor da produtividade. Na segunda coluna eu escolhi colocar a jornada de trabalho, então relacionando na mesma linha valores que estejam relacionados no enunciado. Então observe que com a jornada de 6 horas diárias de trabalho foi tida uma produtividade de 48 metros quadrados. Com a jornada de 4 horas diárias a gente quer descobrir qual é a produtividade. Na terceira coluna eu coloquei a quantidade de pedreiros, organizando os valores por meio dessa mesma situação que comentei antes. Na mesma linha do 6 e do 48 vai estar o 2, porque são 2 pedreiros que trabalham com a jornada de 6 horas diárias de trabalho, tendo uma produtividade de 48 metros quadrados de reboco de parede. E eu quero saber agora quantos metros quadrados de reboco de parede 6 pedreiros trabalhando 4 horas por dia conseguem produzir. Eu chamei de X essa produção. Então os valores em uma mesma linha estão relacionados. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou comparar as duas grandezas, jornada e quantidade de pedreiros, com a grandeza produtividade. A grandeza produtividade ela vai ser referência aqui agora. Eu vou observar se essa grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional às outras duas. Então observe que quanto maior a jornada de trabalho, maior será a produtividade. Quanto mais tempo de trabalho, mais se produz. Então a jornada de trabalho é uma grandeza diretamente proporcional com a produtividade. Da mesma maneira, a quantidade de pedreiros é uma grandeza que é diretamente proporcional com a produtividade, porque quanto mais pedreiros se tem, mais se produz. Então as duas grandezas aí são diretamente proporcionais com a grandeza que é a referência, que é a grandeza que possui valor desconhecido, que é, no caso aqui, a produtividade. Então as 3 setas vão estar viradas para cima. Eu coloquei inicialmente a seta da produtividade para cima, as setas das outras duas grandezas também vão estar viradas para cima. São grandezas diretamente proporcionais. Nesse momento, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou manter, né, vou fazer a razão X sobre 48
eu vou fazer a razão 4 sobre 6 e vou fazer a razão 6 sobre 2. Só que o que vai ter de diferente com relação àquelas situações com duas grandezas apenas é que eu vou multiplicar essas razões que não têm um valor desconhecido. Então observe o próximo quadro aqui. Nesse próximo quadro aqui, nós temos x sobre 48 igual a 4 sobre 6 vezes 6 sobre 2. Então observe que eu peguei esses valores, né, que das outras grandezas que não possuem valor desconhecido, fiz as razões e multipliquei, coloquei no segundo membro, e no primeiro membro ficou a razão com os valores da grandeza que possui valor desconhecido, tá certo? Então fica assim a nossa igualdade, a nossa equação. A partir daí, agora são meros cálculos matemáticos para resolver a nossa equação. Então resolvendo o segundo membro, 4 vezes 6 vai dar 24 e 6 vezes 2 vai dar 12. Então eu fico com x sobre 48 igual a 24 sobre 12. Bem, e simplificando, se eu simplificar o segundo membro da minha equação, né, tá 24 sobre 12, eu vou ficar com 2 no segundo membro. Eu vou ficar no primeiro membro com x sobre 48. Agora o que eu posso fazer para continuar a resolução é multiplicar ambos os lados por 48, para isolar o x, né, para tirar o 48 do denominador do primeiro membro. Então fica 48x vezes x sobre 48 igual a 48 vezes 2 no segundo membro. 48 vezes x sobre 48 vai dar x no primeiro membro e 2 vezes 98 é igual a 96. Então obtenho x igual a 96 metros quadrados como solução do meu problema. Portanto, 6 operários, 6 trabalhadores, tendo uma carga horária diária de 4 horas de trabalho, conseguem uma produtividade de 96 metros quadrados de reboco nessa situação, tá certo? E assim fica resolvido o nosso terceiro problema. Aqui também eu encerro o nosso vídeo. Desejo um grande abraço a todos e até a próxima.